Renzo, é muito difícil começar do zero e virar um programador profissional? Essa é uma pergunta capciosa, né? E tanto eu como o Moacir, nós gostamos às vezes de pegar o termo difícil, fácil, simples e complexo. Tá? São dois conceitos que às vezes nós usamos, inclusive eu, sem pensar, eu uso como sinônimo, mas não é. Né? Então, fácil ou difícil tem a ver com a sua habilidade, com a sua tendência, com o seu dom de fazer alguma coisa. Então, para o Michael Phelps, é simples ele fazer 100 metros de piscina em 1 minuto. Eu, nem quando eu estava nadando na marinha, eu não conseguia passar de 1 minuto e 5, não conseguia passar daquilo ali, eu precisaria treinar mais. Tá? Então, para o Michael Phelps é fácil. E tem gente que vai ter o dom de fazer aquilo num menor tempo. E o outro conceito é simples e complexo, que tem a ver mais com o número de passos necessários para atingir um certo objetivo. Então, eu diria o seguinte: começar a programar é simples, só não é tão fácil. Só não vai ser tão difícil quanto a galera imagina. Por exemplo, a gente acabou de falar de faculdade. Esse é um caminho que é mais difícil. Por quê? Porque você vai estudar um monte de matéria, muitas delas não serão úteis, e assim como o Moacir, na verdade, algumas coisas foram úteis para mim sim na faculdade, até porque eu comecei a programar lá e não fui para o mercado. Eu era militar lá dentro, então para mim teve uma certa utilidade. Mas 80% das matérias, ou 90% das matérias, não estavam conectadas com programar. Então esse é um caminho muito mais difícil. Tá? E aí o que eu vejo dentro do curso? Quando a gente faz um caminho simples na direção de eu quero virar um programador back-end, ou agora com o Maurão, que é o nosso instrutor de Data Science, eu quero virar um cientista de dados. E aí você foca em construir o caminho mais curto rumo a essa direção, o caminho é simples. Agora, por que ele não é tão fácil? Porque ele exige disciplina. E foi isso que o nosso palestrante de ontem falou. O caminho é simples, você tem que aprender o básico, você tem que aprender programação procedural, programação orientada a objetos, as ferramentas principais com teste e o framework Django. Não é assim um mundo de coisa. É relativamente pouca coisa. Agora, o que é a parte difícil? É você ter a disciplina de setar um tempo, de falar, eu vou estudar 1 hora por dia dentro desse caminho curto, todo dia. Ou quanto tempo você vai poder se dedicar de acordo com a sua situação, seu contexto. E no caso dessa pessoa, e o Moacir sabe quem é, ele tinha 6 horas ele demorava para ir e voltar do trabalho. 6 horas. Quem é do Rio, ele é lá de Santa Cruz, ele tinha que estar em Botafogo. Basicamente, ele atravessava o Rio inteiro. Ele está quase em Angra dos Reis, estando em Santa Cruz. 6 horas tendo 2 filhos ainda. Ou seja, e estudando um pouquinho, chegou lá. Então, depende do contexto da pessoa, depende do que ela vai fazer. Agora, se você seguir o caminho mínimo e conseguir ter a disciplina de estudar um pouco todo dia, hoje eu estou melhor do que ontem, você com certeza chega lá. Por quê? E não é que você não precisa ser um AIS. Se você chegar na média, se você for um medíocre, no sentido de chegar na média, que é o que a grande maioria chega se fizer isso, você vai conseguir sua vaga. E por que você vai? Porque a demanda é muito alta. Então, na minha opinião, por isso que não é tão difícil quanto se pensa, mas eu também não vou te vender que é fácil, porque não é, porque exige a disciplina. E disciplina é uma característica que é difícil do ser humano seguir. Haja visto que emagrecer é simples, mas não é fácil. Né? É simples, é comer menos, ingerir menos calorias do que você gasta. É simples, mas não é fácil. Não é muito fácil, mas se você tiver disciplina, você consegue.